trabalho de segurança. Olá, a gente vai apresentar o trabalho de segurança e auditoria de sistemas e o nosso tema, então, é SQL Injection. Os componentes, então, é o Carlos Augusto Pieper e eu, Gisele Tester-Kit. Então, nosso trabalho está dividido em introdução, implicações desse problema, medidas de prevenção, a simulação que a gente fez, casos reais que já aconteceram e foram notificados e as referências. Introdução. Então, para começar, o que é o pen test? Ele é conhecido também como um teste de intrusão e é utilizado para simular invasões cibernéticas a um determinado sistema. Ele tem como intuito validar que todos os computadores ligados a redes de uma instituição, por exemplo, estão seguros contra ataques cibernéticos de hackers. Além disso, ele possibilita também que a pessoa consiga descobrir outros problemas de segurança e corrigi-los antes que alguma coisa mais grave aconteça. O SQL Injection, então, ele é uma técnica de ataque baseado em manipulação de comandos SQL, onde o invasor aproveita a própria aplicação, por exemplo, um site ou dentro de um sistema mesmo, inserindo comandos SQLs para prejudicar ou manipular o banco de dados desse sistema. As implicações, então, de ter essa vulnerabilidade são, então, acesso não autorizado a dados sensíveis ou sigilosos, manipulação desses mesmos dados, então, por exemplo, como apagar um registro ou trocar um valor de uma conta, por exemplo, comprometimento do sistema, então ele pode fazer com que tudo pare, dropando o banco, que é excluindo ele, e o impacto financeiro, porque isso acaba custando para a empresa um valor muito grande em serviços de segurança que ela não estava esperando, ou propriamente para comprar esses dados de novo, e ético, porque acaba perdendo uma credibilidade com os clientes assim que esse ataque é notificado. As medidas de prevenção, então, para que isso não aconteça, é a validação de entrada de dados vindos da interface, instruções preparadas ou consultas parametrizadas, monitoramento, então, do sistema e do banco de dados, testes de segurança, isolamento do banco de dados e manter sempre as atualizações em dia. Simulação do problema. Então, para realizar a simulação desse problema, a gente desenvolveu uma aplicação desktop usando a linguagem de programação C# e um banco de dados. A gente escolheu uma SQL, então. A aplicação compreende um sistema de cadastros de usuário que inclui os seguintes campos. Então, nome, e-mail, CPF e senha. E o banco de dados que foi criado é cadastro, contendo uma tabela do usuário. Casos reais, então, que já aconteceram. Nós temos a Universidade Federal do Paraná, que teve os seus dados roubados no ano de 2011, a Equifax, que teve o comprometimento de informações de 2017, e o Yahoo, que teve o vazamento de dados em 2011. Aqui estão as referências desses ataques, as notícias deles, no caso. E agora, agradecer a atenção até aqui, o Carlos vai explicar como a gente fez o nosso teste. Aqui para demonstrar, então, o SQL Injection foi criada uma aplicação bem simples, em que basicamente tem uma funcionalidade que é cadastrar um usuário. Só o que a nossa aplicação faz é cadastrar um usuário. E para isso, aqui no nosso código, o que a gente faz é um insert na tabela de usuário e concatena cstring, que é a pior prática possível para se fazer isso, porque o certo é criar um statement e colocar os parâmetros nesse statement, que daí ele controla essas strings para nós de forma mais segura, de forma que não tenha como fazer esse tipo de ataque. E aqui, clicando em cadastrar, a gente vê que na nossa tabela do banco de dados foi cadastrado. Só que aqui, um possível atacante, digamos assim, pode explorar essa vulnerabilidade para manipular o banco de dados. Aqui no nosso exemplo, a gente vai fazer um drop na tabela de
de usuários. Então só o que o atacante tem que fazer é preencher os campos e colocar no final um SQL que vai preencher toda aquela carry de insert no banco e continuar ela com outro SQL mandando dropar a tabela. E adicionando um menos menos para que o resto do SQL seja um comentário, que daí ele garante que não vai dar um erro de sintaxe e cancelar tudo. Então aqui a gente vai colar isso, vai clicar em cadastrar. Clicando em cadastrar, a gente vai voltar aqui, dar um select na tabela de usuários e deu erro porque a tabela já não existe mais. Então o atacante pode ter manipulado qualquer coisa no banco de dados. Aqui o que a gente fez foi só dropar a tabela, mas alguém mal intencionado pode com certeza dropar o banco de dados inteiro, não só uma tabela. E aí para isso, como já dito, pode-se utilizar várias estratégias. Uma delas é usar os statements com os parâmetros ou a escolha mais moderna, digamos assim, é utilizar um ORM. Por exemplo, no C Sharp o que a gente tem é o Entity Frameworks, que a gente não escreve SQLs. A gente manda dar um insert num contexto e aí o próprio framework faz tudo para nós. A gente não se preocupa em escrever SQL, a gente não se preocupa com esse tipo de ataque. E é isso.